tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para iniciar aí a semana de lives, né? Aí em comemoração à Semana da Enfermagem do Hospital São Paulo. E eu, como coordenadora do projeto, o projeto Despertar também vai fazer essa comemoração. Iniciando hoje, né, aí dia 4, a gente vai ficar até o dia 13 aqui fazendo palestras com alguns terapeutas e também com alguns enfermeiros, funcionários lá do Hospital São Paulo. E hoje eu tenho a honra aí de estar com o professor Fernando Meyer, né, ele já até entrou aqui na live. Ele é professor de Hatha Yoga e toda segunda-feira ele oferece aí essa aula pra gente aí do Hospital São Paulo. Toda tarde, às 17 horas, ela é aberta para funcionários do hospital e também para os voluntários do projeto. E hoje o professor Fernando vai explicar para a gente o que é Hatha Yoga, né? Falar um pouquinho dos benefícios dessa prática incrível que eu pratico e tem me feito muito bem. E tem muitos funcionários do hospital que já estão aí nessa aula com ele já há um bom tempo e com ótimos resultados. Então sejam todos bem-vindos. Aqui já entrou a Viviane, também enfermeira lá do hospital, foi minha chefe. Vamos fazer uma live também. Aí no dia 8, a Viviane Fará, que é terapeuta, trabalha aí com os florais de Bach dentro do projeto. Bem-vinda, Vera. Bem-vindo, pessoal. Bom, eu já vou aceitar aqui o Fernando para a gente não explicar aí sobre Hatha Yoga, né? Os benefícios dessa prática milenar. Então, já aceitei aqui o convite do Fê. Oi, Fê, boa tarde. Oi, tudo bom? Tudo Tudo, bem, é Dri? uma honra, viu? Ah, que isso, imagina, a honra é Estar minha. aqui com você, aí para você explicar pra gente, né, o que é Hatha Yoga, apesar de você já estar aí mais de um ano no projeto, né, Fê? Você entrou em março do ano passado. Eu acho que Mais de um foi, ano. eu acho que foi março do ano passado, né? Já faz bastante tempo, o tempo passa Isso! rápido, né? Passa, você até gravou um vídeo para o aniversário do projeto ano passado, Foi, é né? verdade, é verdade. Nossa, muito rápido. Você vê como passou rápido? Bom, gente, então nesse aí um ano, né, de Hatha Yoga dentro do projeto, já foram mais de 400 atendimentos. Isso que eu tenho registrado, porque nem todo mundo registra, né, assim na lista. E abrir espaço aqui para o Fernando, né, se apresentar e falar pra gente aí sobre Hatha Yoga. O espaço é seu, viu? Ah, legal. Bom, pessoal, boa tarde. Então, meu nome é Fernando Meyer. Com muito orgulho, eu sou instrutor, sou professor de Hatha Yoga do Projeto Despertar, um projeto muito bonito, idealizado pela Adri, onde já perdi a conta de quantas terapias a gente possui hoje, acho que mais de 50, Mais né, de Adri? 60. Mais de Mais de 60 60. já. Então, primeiramente, eu agradeço o seu convite e fico muito feliz de fazer parte aí desse grupo seleto aí dos terapeutas integrativos, né? Com o que tange a Hatha Yoga, né, a gente está no projeto, então, às segundas-feiras, e as aulas elas acontecem das 17 às 17h40. Né? Então são 40 minutinhos onde os alunos têm a oportunidade de entender um pouquinho mais dos conceitos do Hatha Yoga, né? Os conceitos da autoobservação, os conceitos das posturas, do relaxamento, das respirações. Então nesses 40 minutos, os alunos vivenciam esses conceitos do Hatha Yoga. Mas para falar de Hatha Yoga, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Tá? Eu vou pedir aqui uma licença poética para vocês, juro que eu vou ser bem sucinto, pessoal, para a gente entender o que vem a ser o Hatha Yoga. Né? Hoje a gente tem várias modalidades de yoga por aí, né? Tudo yoga. CQ Yoga, A Yoga, B Yoga, então tem várias modalidades, é importante que a gente posicione então o que vem a ser o Hatha Yoga. Bom, primeiramente, pessoal, o Hatha Yoga é a modalidade mais tradicional de yoga que existe. Tá? Talvez seja a modalidade mais antiga que começou a trabalhar o corpo como um viés de libertação. Tá? Começou a trabalhar o corpo como uma ferramenta para atingir um estado de meditação. Tá? Então, dito isso, eu vou voltar lá no tempo, lá para trás. Então, há registros do yoga, pessoal, em mais ou menos 1500 a.C. Então, já tinha algumas estátuas que sugeriam algumas posturas de yoga, postura sentada, postura de perna cruzada. Né, que já faziam algumas alusões ao yoga.
Só que não era o Hatha Yoga, ainda era o Yoga lá para trás. Mais ou menos em 400 a.C., surgiu uma pessoa chamada Patanjali. Não se sabe se era uma pessoa ou se era um conjunto de pessoas que se denominava Patanjali. E Patanjali, então, criou o que a gente chama de Yoga Sutras de Patanjali, que são 196 frases ou aforismos que falavam sobre o yoga. Então, o que o praticante tinha que fazer para atingir, então, um estado de libertação da mente, ou podemos colocar para atingir um estado de tranquilidade mental. Né? Então, esses 196 frases, onde ele vai explicar sobre o que é o yoga, a ciência do yoga. Dentro desse livro, né, de Patanjali, a gente encontra o que a gente chama de Ashtanga Yoga, tá? Que são 8 passos do yoga. Então, o praticante precisa fazer, claro, eu estou resumindo ao máximo, tá, gente? Não precisa decorar esses nomes esquisitos, mas entender que o yoga lá atrás tinham 8 passos, né? Os yamas e niyamas, que são, então, as condutas que o praticante precisa ter para estar num estado de tranquilidade, os asanas, que é o que a gente conhece no Ocidente, né, como posturas, os movimentos que a gente faz no Hatha Yoga, mas lá atrás, asana era só sentar confortável. Tá? Era só ficar sentado confortável. Isso era o asana, estabilidade e conforto. Tá? Porque o yoga lá atrás ele ainda não levava em consideração muito o corpo. Era mais ligado ao processo meditativo, não muito ao corpo, que a gente vai ver lá na frente. Então, asanas, postura estável, pranayamas, que são as técnicas de respiração, técnicas de controle respiratório, pratyahara, que são a retração dos sentidos. Gente, os nomes esquece, tá? Lembra só que é a retração dos sentidos, concentração, meditação e o samadhi. Samadhi que é o objetivo de todo praticante de yoga, seja lá a linha dele, que é a completa integração corpo, mente e espírito. Espírito no sentido de espiritualidade, não de religiosidade. Então a gente pode dizer que Patanjali, quando sistematizou o yoga, tinha um monte de yoga lá, ele sistematizou, ele colocou que yoga é a cessação dos turbilhões da mente. Como a gente chega nesse estado, cessação dos turbilhões da mente? A gente faz esses 8 passos. E nesse objetivo, fazendo esses 8 passos, a gente vai cessar o turbilhão da mente e voltar para a nossa natureza original. Tá? Que, em outras palavras, trazendo mais para a ciência, é um completo estado de homeostase. É um equilíbrio entre o externo e o interno. Tá? A gente vai ficar com essa definição. Tá bom? Então, yoga é cessação dos turbilhões da mente, quietude mental. Um estado de meditativo. Muito bem, aí a gente vai dar um grande pulo e vai chegar ali para 5 depois de Cristo. Lá para frente. Então, a gente está vindo de 200 anos antes de Cristo até ali 500 depois de Cristo. Onde começa a ter um movimento na Índia chamado tantrismo, que nada tem a ver, Dri, com essas coisas estereotipadas, né? A gente fala a palavra tantrismo, as pessoas já imaginam tudo de tudo, Kama Sutra, enfim, uma série de coisas, né? O tantrismo é um movimento que surge na Índia, onde o corpo começou a ser valorizado. Então, se lá atrás fazia o yoga e tem um corpo, mas é um detalhezinho, o corpo na cultura indiana ele não era visto de uma forma positiva. Era o corpo e até atrapalhava. No tantrismo, que é como se fosse o nosso renascimento aqui no Ocidente, né? O tantrismo é um renascimento da cultura indiana que começa a trazer o corpo, entender o corpo como um viés de libertação, entender o corpo como um microcosmos. Então, o corpo não é qualquer coisa, o corpo é um microcosmos. A gente tem o macro e o nosso corpo é um microcosmos. E desse movimento do tantrismo, existia uma corrente chamada Natha Yogis, que eram seguidores de Shiva. Shiva é uma entidade dentro do yoga, tá? Um patrono do yoga, por assim dizer. E esses seguidores do Natha Yoga criaram, então, o que a gente entende de Hatha Yoga, que é o yoga do esforço. Tá? A gente tem as definições Hatha, né? Sol, Lua, mas em conjunto é o yoga do esforço. E por que esforço? Porque foi o primeiro movimento que começou a valorizar o corpo. Então o corpo passa a pertencer ao panteão de técnicas de yoga. Então a gente começa a ver vários movimentos, vários asanas. Se antes era só ficar sentado de forma estável e confortável, a partir do Hatha Yoga a gente tem um conjunto de técnicas de asanas. E a gente tem também as técnicas de bandas, que são as contrações, né, nos neuros musculares, que a gente faz então chave de queixo. Isso não existia no yoga antigo. Chave
Tadinha aqui para mim, Adri. Não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Pronto. Está me ouvindo? Tô te vendo, tô ouvindo. Ah, essas Tá, coisas, né, beleza. gente? Esses Não, normal, meios. normal. Yoga, gente, tem que ter paciência. Enfim, para terminar, Sim. então começou a vir esses conjuntos de técnicas corporais, mas o corpo passou a ser valorizado. Então, não somente a questão da mente em si, mas o corpo. Então, no Hatha Yoga, a gente vai usar o corpo para atingir esse estado meditativo. Então, Hatha Yoga é a yoga do esforço, o esforço do corpo, da mente, para que a gente chegue no estado de meditação. Tá? Então, esse é o Hatha Yoga, o primeiro movimento utilizando o corpo como um veículo. Tá? A gente usa o corpo, percebe as sensações, como eu me sinto, como está a respiração, como eu fico quando eu faço uma contração. Esse é o Hatha Yoga. Tá? Legal. Para terminar, então passou um tempo, o Hatha Yoga era passado para mestres e discípulos. E o que aconteceu em determinado momento na Índia, com a colonização inglesa, o yoga começou a ser visto de uma forma pejorativa. E isso perdurou até os dias. Não faz muito tempo, algumas pessoas ainda têm um preconceito com o yoga. É o fakir, ele faz umas posturas malucas, enfim, aquela coisa toda. Isso vem dessa imagem pejorativa da colônia britânica quando eles dominaram a Índia. Entretanto, um personagem, que é um Swami Kuvalayananda, tá? Ele resgatou o Hatha Yoga, ou seja, ele começou a usar métodos científicos no Hatha Yoga para comprovar os efeitos do Hatha Yoga, tá? De uma forma bem resumida. Então, ele começou a estudar. Bom, então se na literatura... ele tem esse movimento da ciência, né? Então, ele foi um personagem importante no Hatha Yoga. Ele tem a escola de Kaivaladharma, que começou a ser a primeira universidade do yoga que começou a entender o Hatha Yoga no ponto de vista filosófico, histórico, mas também científico. E esses resultados, Dri, começaram a aparecer, bom, então se ele fizer a técnica tal, olha só, vai reduzir a ansiedade. Né? Isso com o viés de vocês, viés científico, né? Estudos, né? Usando a metodologia ocidental para comprovar, então, os efeitos do Hatha Yoga. E por conta desses resultados do Hatha Yoga, o Ocidente começou a se animar. Poxa, olha lá. Então, fazendo a postura assim, fazendo a técnica desse jeito, de forma holística, pode ajudar aqui, pode ajudar acolá e por aí vai. E aí o yoga se popularizou, o Hatha Yoga se popularizou aqui no Ocidente. Tá? Infelizmente, chegou no Ocidente e deturpou um pouquinho. As pessoas acham que o Hatha Yoga é só um monte de postura e vamos ser flexível ao máximo. Mas não. Pensar dessa forma é pensar pequenininho no Hatha Yoga. Tá? Então, quando a gente fala Hatha Yoga, começou lá atrás, movimento que usa o corpo como uma ferramenta, chegamos aos dias atuais, e quando a gente fala yoga, no geral, a gente pensa no Hatha Yoga. Tá? Então, é o mais popular dos yogas, o Hatha Yoga, que é o yoga que eu ensino aí no Projeto Despertar. Muita coisa, né? Nossa, eu vou assistir de novo essa live depois. Muita informação, mas assim foi muito interessante. Porque você trouxe a origem mesmo, né? E Sim. você falou uma coisa assim importante. E quando ela vem para o Ocidente, sofre algumas alterações. E eu lembro o reiki também, porque hoje as pessoas, quando veem o reiki fragmentado. Apenas como uma técnica para harmonização, para o bem-estar. Quando, na verdade, é um caminho, né? É um caminho de transformação, um caminho de autoconhecimento. Assim como eu vejo também a yoga, né? Não só uma coisa para você ter um relaxamento. Faz parte, mas o intuito não é esse. Tanto como você falou, era muito fechado, era um conhecimento que era passado ali do mestre ao discípulo, depois que se abriu. Fê, muita gente ainda tem preconceito com yoga, né? Lá no hospital, quando eu falo, gente, vamos ter aula de yoga. Ai, Dri, não, yoga não, qualquer coisa. Porque yoga tem que fazer aquelas posições, aquelas coisas. Então, assim, no início foi difícil até a gente conseguir participante, porque as pessoas ainda têm inconsciente, né? Que yoga é uma coisa
que é só para aquelas pessoas flexíveis. E não, eu faço, e eu falei, gente, como é incrível. Né? É Você pode verdade. falar um pouquinho do Claro, pessoal que claro. não é esse bicho de sete cabeças, que é Não, não, pelo contrário. Pelo contrário. O yoga, existia um professor meu falou que certa vez veio para o Brasil um famoso professor indiano. Ele veio para o Brasil e aí ele começou a olhar uma aula de yoga aqui no Brasil e ele falou, gente, mas por que vocês complicam tanto o Hatha Yoga? Por que vocês complicam tanto o yoga? O yoga é para ser simples. Né? Então a gente tem a mania de complicar as coisas. Quanto mais postura, quanto mais tudo de tudo, tudo tem que ter mais, mais, mais. E na verdade o yoga é menos, menos, menos. Né? Se a gente quer chegar num estado meditativo, não é mais, 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 é menos, 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 menos. Para você ter uma ideia, de acordo com a tradição, para falar por que existe esse preconceito e como na verdade ele foi adquirido de uma forma que eu realmente não sei até hoje. Há uma tradição que diz que Shiva, que é o patrono do yoga, uma entidade, disse que existiam 84 milhões de técnicas de asanas, mas para o ser humano seriam bom 84. E desses 84, que são úteis, são 32. E desses 32, bons são 16. E os melhores são 8. Mas os melhores mesmo são 4, 2, até chegar numa que é meditar. Tá? Então, as pessoas às vezes elas veem o yoga como um monte de postura. E elas acham que complicando, elas vão chegar num estado da mente de tranquilidade. E na verdade é o contrário, simplificando que a gente vai ficar mais tranquilo. Né? Então o yoga sofre preconceitos no sentido corporal mesmo, físico. Existe um quê de, eu não sou flexível, mas meu biotipo não permite que eu faça yoga. Né? E eu até costumo brincar na aula, né? Eu sou bem encurtado, o meu biotipo é encurtado. Então, se fosse por alongamento, de certa forma, eu não teria muitos alunos, porque meu alongamento não é muito bom. Mas, como eu disse, tratar o yoga só como uma coisa corporal é pequeno. Né? Então, primeiro a gente precisa tirar esse preconceito. O yoga é para todo mundo. Não importa, isso é uma frase do professor Marcos Rojo, né? Um professor famoso de Hatha Yoga. Não é quanto Dri a gente faz, é como a gente faz. Só que a gente pensa aqui que é quanto a gente faz. Né? Aí olha para o lado, quer ver o outro. Porque a gente é competitiva, a nossa natureza é competitiva. A gente quer fazer mais, a gente quer olhar para o lado para fazer igual como o outro está fazendo. Não é verdade? A gente se sente envergonhado se não está fazendo igual do outro. Mas quem disse que a minha forma de fazer é a correta? Quem disse que a forma da Adriana fazer é a correta? Nós somos diferentes, temos biotipos diferentes. Sim. E o objetivo do yoga é um estado de tranquilidade. Você vai usar o seu corpo, o que você tem, dentro das suas capacidades, para daí chegar no estado de yoga, que é tranquilidade, gerenciamento do estresse, né, uma sensação de realização. Né? Esse é o yoga. Né? Então, primeiro vamos tirar esse preconceito do corpo. Ele é para todo mundo. Eu tenho alunos, Dri, de 85 anos fazendo yoga, por exemplo. Né? E tenho, enfim, uma série de alunos com idades e biotipos diferentes. O segundo preconceito que eu vejo muito é ainda atrelado com aquela historinha que eu falei, de fakir, de yoga ser uma coisa muito mística e piriri pororó. Né? Eu vou parafrasear uma frase do meu professor também. Né? Vou pegar um pouquinho do que ele falou, que é o que eu também acredito. É inegável, Dri, que o yoga tenha essa característica ligada aos chakras, que o Reiki bem entende, da parte energética. É inegável que o yoga trabalhe nesses aspectos de corpo sutil, de energia, né, de mantras. Né? Então o yoga tem esse aspecto ligado a esse corpo sutil, a essa questão da energia, pranayama. Prana é energia, alento vital. Então isso é inegável. Tá? Só que se a gente coloca todo esse aspecto de acender... Né? Então as pessoas acham que yoga tem que acender um incenso, uma vela, um tapete maravilhoso, a roupa mais bonita, aí a energia, que uma luz vai bater na minha cabeça e tudo. Eu não acho... eu acho que tem a sua importância isso para o yoga, mas é muito pequena. É bem pequena. O que é importante no praticante é a conduta dele. Né? A não violência, a verdade, o contentamento. Só que para
o preconceito que é criado na sociedade é que o yoga é isso aí, é o fakir, é o... Né? E creio eu que talvez você tenha muito mais experiência do que eu, creio que na comunidade científica, os profissionais da área da saúde, ainda existe um preconceito, ainda muito relacionado a essa coisa de misticismo do yoga, né? E a gente precisa, na verdade, existem movimentos dentro do yoga, né, como simpósios, seminários de yoga terapia, que vem dizer que o yoga é uma ciência, com estudos comprovados sobre os seus efeitos. Então a gente precisa entender o yoga para todos e o yoga como um caminho. O yoga é um caminho individual, é uma ciência. Se você seguir ali os caminhos, o objetivo é que você chegue num estado de completa tranquilidade. Tá? Isso, claro, pensando no aspecto ocidental. No aspecto oriental, mais filosófico, é um caminho para a libertação, o seu eu interno, o seu eu maior, enfim, por aí vai. Mas é desmistificar, né? Isso, aí vai embora, né? Mas eu estou trazendo um pouquinho, eu estou tentando simplificar um pouquinho mais, para que seja mais tangível para as pessoas, tá? Então, mas sim, sofre muito preconceito. Uma outra coisa que eu vejo muito, já pegando um gancho, é que há uma preponderância muito grande para o público feminino no yoga, né? Eu poderia dizer que, sei lá, 85% dos meus alunos, por exemplo, são mulheres, né? E realmente, assim, eu já vi algumas pessoas falando, não, mas é porque a mulher tende a ser mais sensível do que o homem, porque é uma verdade. Mas isso é um preconceito que talvez os homens precisam tirar também do yoga, né? De ser só uma coisa... Quando a gente fala sensibilidade no yoga, a gente não está falando sensibilidade no sentido que a gente conhece no dia a dia. Sensibilidade é também no sentido de conhecer-se, né? Sim. A gente acha que a sensibilidade está atrelada só a valores pejorativos, negativos, mas a sensibilidade é algo bem positivo, que a mulher tem de sobra, inclusive, né? O homem também tem a sensibilidade, mas quando a gente fala sensibilidade para o homem, ele já entende de uma forma pejorativa. Mas ele é não sei o que, mas não sei o que lá, enfim. Sou homem, sou macho, sei que é coisa tem de essa mulher. coisa, a pessoa precisa... Tudo cultural. É muito cultural, exato. E isso eu vejo muito no yoga ainda, né? A coisa do... mas é professor de yoga, mas yoga, o que é isso? Não, mas... Isso acontece em gênero, homem e mulher, mas também acontece em classes. Então eu já vi, por exemplo, não, yoga é coisa de gente rica. Não, yoga não é pra mim, é só pros ricos. Sim, né? é muito isso. Né? Yoga é aquela loira lá que vai fazer, aquela mulher que tem dinheiro. Né? Não é pra mim. Não tem o que fazer, que vai lá meditar, vai lá. Né? E o nosso trabalho como professor de yoga é desmistificar isso, é levar o yoga para todos mesmo, né? Mas é bem importante, né? Então é tirar esse preconceito também dos homens em fazer yoga, né? Isso mesmo, pessoal. No hospital a gente tem tantos profissionais de saúde, tantos enfermeiros, técnicos, auxiliares, e eu não vi ninguém ainda participando da aula. Né? Só mulher, né? Só mulher. Vamos ver se agora na semana da enfermagem, no dia 9, vocês tenham aí a curiosidade, né? De se permitir a fazer aí uma aula com a gente, né, Pedro? Claro, com certeza. Assim, e a yoga hoje, com essa questão dela fazer parte da Política Nacional de Práticas Integrativas, né? Desde 2017, então isso tá... Eu acho que, assim, é um caminho que ainda tem muito a percorrer. Sim. Mas já é um sucesso, né? Assim... Sim. Como você falou, na área da saúde, eles focam muito na parte científica, de estudos. Fez bem para as pessoas? Então, é legal, vamos pôr. Mas esquece também de ver esse todo, né? Sim. Não ficar apenas no estudo, mas o bem-estar geral. Quando as pessoas falam assim, Adriana, mas você não devia ficar aí com esse projeto, se doando tanto assim, vai escrever um artigo, falar alguma coisa. Fala, gente, as pessoas têm que conhecer as práticas. Sim. E como é que elas vão conhecer? Assim, oferecendo essas aulas, divulgando, porque mesmo oferecendo toda essa gama de prática, às vezes é difícil a pessoa até se permitir conhecer, então por si só, dificilmente ela vai buscar, né? Sim, então precisa desse estímulo, dessa divulgação. Sim, com certeza. Né? Não, o trabalho de divulgação ele é fundamental. Primeiro para fazer esse convite para as pessoas, né? O yoga, claro, estou falando do Hatha Yoga porque é a área que eu atuo, mas eu creio que o Hatha Yoga ele precisa chegar nas pessoas, entende, Dri? E ele não chega nas pessoas. Parte do projeto Despertar está levando yoga para as pessoas.
Porque está chegando, porque é a forma como é divulgado, a forma como é falado, a forma como é transmitido. Né? Então, há uma carência, isso eu posso até incluir, falando das PICs, uma carência de mostrar de fato o que é, né? O que a gente está falando de yoga. Né? A gente está falando do Hatha Yoga, a gente tem diversos benefícios, mas será que as pessoas só veem o preconceito? Será que elas não enxergam os benefícios? Né? Quando a gente fala... O Hatha Yoga é um trabalho holístico, a gente trabalha corpo, mente e espiritualidade no sentido de um grande envolvimento com o que a gente faz. Né? E essa abordagem, essa busca da sensibilidade, essa busca pelo nosso estado natural, essa busca por uma mente mais tranquila, traz diversos benefícios. Né? Eu posso dizer, por exemplo, na pandemia, teve uma procura muito grande pelo Hatha Yoga. Né? Porque é pelos benefícios. Benefícios, por exemplo, de diminuição do estresse, né? Diminuição de ansiedade, melhora no quadros de insônia, né? Melhor resistência muscular do corpo. Claro que o yoga ele ajuda na mobilidade, né? Ele não trabalha força, mas trabalhando o corpo em si, a gente também tem os resultados corporais. Melhor alongamento, uma melhor flexibilidade, maior consciência da forma como você respira, como você se encontra no mundo, e subsequentemente esses itens que eu falei, estresse, ansiedade. Né? E a consciência corporal, né? Porque nas suas aulas, eu participo, né? Assim, esse ano tá um pouquinho delicado aí, por conta das minhas atividades. Mas você tá sentindo falta, né? Eu também. Não vou nem responder, tô sentindo a sua presença, tá faltando. Vou começar a praticar de novo. E você fala muito isso, né? Da gente se respeitar. Não é querer fazer, o professor fez, o outro fez assim, eu também tenho que fazer. Não, é respeitar o seu corpo, o seu limite. Então, é uma prática que se trata de uma forma individualizada. Né? Não é uma coisa assim, padrão, tem que ser assim para todo mundo. Não, se respeita. Talvez eu consiga ficar mais tempo numa posição, o outro 1 minuto, sei lá, alguns segundos, não importa. O importante é que ele tenha essa consciência. Claro. E sair um pouco da mente, entrar no corpo, logo no início, quando eu fiz Hatha Yoga com você, eu sempre mandava mensagem. Fernando, nossa, eu senti isso, por quê? Porque eu estava muito na mente. E aí, quando eu começo a fazer aquela respiração, aquela posição e perceber o que eu estou fazendo, levar consciência, gente, já relaxa por si só. Já saí da mente, já entrei no meu corpo, estou aqui me percebendo. É divino, é divino. Claro. Eu amo. Não, é porque assim, a gente vive numa sociedade hoje que a gente é bombardeado por estímulos sensoriais, né? Televisão, revista, a gente é bombardeado. E a gente perdeu, hoje em dia, né? A gente perdeu a capacidade de autoanálise das coisas, né? A gente não presta mais atenção como a gente respira, a gente não presta mais atenção como a gente come. Então a gente está perdendo é tudo muito fácil, muito prático, e a gente está perdendo a capacidade de se observar. E quando a gente não se observa, a gente também não observa o outro. Né? A gente vou fazer uma correlação com... Fala-se muito de empatia. Mas a empatia, eu preciso ouvir o outro. Mas se eu não me escuto, como é que eu vou escutar o outro? E como que eu me escuto? Qual a proposta do Hatha Yoga? Se escutar, em primeira instância. Eu preciso perceber como eu respiro. Se eu não percebo como eu respiro, como que eu vou perceber alguém falando comigo? Se eu não perceber a sensação do corpo quando eu faço uma torção, como que eu vou ficar focado em alguma coisa? Então esse trabalho do yoga, a gente usa o corpo porque ele é mais tangível. É mais fácil eu falar para você, Adriana, a gente vai fazer uma torção e você leva a atenção para as sensações do corpo. É mais fácil, é mais tangível você perceber o corpo numa torção do que eu falar agora, a gente ficar parado aqui e eu falar, Adriana, agora vamos respirar e aí vamos tentar diminuir os turbilhões da mente. Vamos tentar deixar a mente um pouco mais tranquila, sem pensar em nada, como você está se sentindo. Então é mais fácil a gente utilizar o corpo para depois a gente chegar nesse estágio. Então, no primeiro momento, o que a gente vê dos alunos é uma coisa assim um pouco, caramba, né? Alguns ou dormem ou relaxam muito, né? E alguma coisa no sentido de caramba, mas eu achei que yoga era isso, levantar a perna, e aí eu fiz uma aula onde eu fui percebendo o meu corpo, percebendo como eu respiro, e relaxei, sentei com tranquilidade. Falei, exato. Porque a gente não está descobrindo nada novo, a gente está redescobrindo alguma coisa. Então, é voltar para isso, né?
É entender o corpo, como eu digo, um veículo, né? Se perceber. Se perceber. Esse é o convite de autoobservação, né? O yoga é a ciência. O yoga é a ciência da autoobservação, a ciência da autorrealização. Eu, com o meu biotipo, seguindo os passos, o caminho, a senda do Hatha Yoga, vou em busca do meu objetivo. E qual é o meu objetivo? No que tange a parte ocidental, um completo estado de tranquilidade, homeostase. No que tange a filosofia do yoga, uma completa integração interna minha com algo maior. Seja isso natureza, Deus, o que você quiser colocar de nome, né? Então, isso é o que propõe o Hatha Yoga. Nossa, que interessante, né? E quando a gente vai para as práticas integrativas, uma boa parte delas também nos leva a ter essa consciência, né? Sobre nós mesmos. Eu vejo o Reiki, eu sou praticante de Reiki. E o Reiki me trouxe um pouco também essa autoconsciência. O fato de ser sintonizada, não ficar lá fazendo as posições. Comecei a ter contato comigo. Sim. Eu dei a sintonização para uma senhora e ela falou assim, nossa, Adriana, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a me auto-aplicar, eu lembrei que eu tinha umas costas. Por quê? Porque ela está sempre na mente, na cabeça, esqueceu do corpo. Exatamente. E aí traz essa consciência de novo. A mesma coisa eu vejo na yoga, né? A gente faz outras modalidades também, tudo voltado mesmo para ter essa autoconsciência, né? Sim. De fazer o movimento, se perceber, sentir. O Reiki trabalha isso, né, Dri? Como você está falando, o Reiki trabalha bastante essa questão energética, né? Eu sou suspeito para falar do Reiki, eu gosto muito do trabalho do Reiki. Então eu acho o Reiki fantástico. Então tanto o Reiki quanto o Hatha Yoga, no que tange essa ciência mais sutil, corpos sutis, trabalha dessa forma, energia, né? E é interessante também ver que o trabalho do Reiki, assim como do Hatha Yoga, está sendo reconhecido, né? A gente precisa ver o Hatha Yoga como uma ciência, é uma prática. Se a gente pensa só, é como eu tenho frisado aqui, o Hatha Yoga trabalha aspectos físicos, mentais e espirituais, no sentido de espiritualidade. Quais são os físicos? Alongamento, os asanas, técnicas de respiração, técnicas de meditação, relaxamento profundo, contrações neuromusculares, trabalhar o corpo. Para daí, com uma consciência, eu vou trabalhar, então, a mente. Como eu me sinto? Estou mais tranquilo? Como eu observo o fluxo dos pensamentos? Como eu observo o efeito dos pensamentos quando eu retenho o ar? E aí, no outro nível, que é o nível espiritual, eu já passo para eu estou me envolvendo tanto no que eu faço, tanto que a minha prática passa a ser sagrada. Então eu estou prestando muita atenção no que eu estou fazendo. É um processo fácil? Não. Né? Requer o caminho do Hatha Yoga, é um caminho que a gente precisa perseverar. Eu estou aí perseverando no caminho do Hatha Yoga porque não é fácil, mas é uma proposta, é uma forma de ver a vida. Yoga, sobretudo, né? E é bastante legal a gente ver, puxando um pouquinho para o projeto, né, dentro do Hatha Yoga, no projeto Despertar, é legal ver assim, a assiduidade dos alunos, né? Ver que a gente montou um grupo Sim. relativamente numeroso, onde as pessoas frequentam, é legal, então elas comentam os resultados que elas estão tendo do yoga, né? Alguns até eu estranho, porque eu acho que o yoga ele vem complementar, ele não vem substituir, né? E alguns resultados bem surpreendentes, no sentido de melhora, enfim, em vários campos, né? De saúde e qualidade de vida. E isso deixa a gente bem feliz, porque a gente tem um objetivo de trazer, né, essa melhor qualidade de vida, mas às vezes a gente acaba esbarrando em questões um pouco mais profundas para a pessoa. Mas, de novo, Dri, como você falou, é um caminho individual. Nós temos biotipos diferentes. Para o yoga, nós podemos, em essência, se a gente for num mundo muito filosófico, em essência nós somos ouro, todos somos... Tem uma frase, uma história indiana que fala isso, né? Que todos nós somos ouro. Só que cada um tem um shape, tem uma forma. Né? Então, vaso, jarro, copo, todos somos ouros. Então é assim com a gente. Em essência, profunda. Nós somos ouro. Mas nós somos diferentes, temos biotipos diferentes. Todos buscamos o mesmo caminho, utilizando o que a gente tem, que é muito bom. Né? É muito bom. Né? Então, nas minhas aulas, eu proponho sempre isso. Gente, faça no seu limite, respeite o seu corpo. Né?
o primeiro princípio, Dri, do yoga, o primeiro de todos, de tudo, é a não violência. E a não violência, ela tem que partir de você com você mesmo. Então, se você vai fazer um asana e tá lá sofrendo, tremendo, fazendo um monte de coisa dolorosa, você está infringindo o primeiro princípio do yoga, que é a não violência. E tem um outro aspecto, às vezes você não está disposto naquele dia, né? Não é sempre assim, hoje eu vou no yoga, eu tô, nossa, disposição incrível. Não, às vezes você não está bem. Se respeita e faz o seu melhor de hoje. Às vezes você não está muito bem para uma respiração hoje, mas amanhã você vai estar bem. Ou amanhã você vai estar mal. Né? Então é entender, nas práticas de yoga, eu sempre sugiro para os alunos, faça o seu melhor de hoje. Faça dentro da sua amplitude, se respeita. Né? Eu costumo brincar só para nessa questão dos benefícios, que eu falo para os alunos, eu falo, gente, se a gente se encontrar daqui 30 anos e eu perguntar para vocês, o que vocês aprenderam na aula do Hatha Yoga, e vocês falaram, olha, professor, hoje eu como sabendo que eu como, eu ando sabendo que eu ando, eu escrevo sabendo que eu escrevo. Então eu tenho consciência das coisas que eu faço. Ótimo, esse é o que a gente busca no yoga. Né? Que lindo, e você sempre fala nas aulas, olha, faça aí a posição, mas faça a sua melhor posição. Não faça de qualquer jeito, né? Faça ali com essa atenção, com essa dedicação, é o teu melhor. Então procura dar, e não fazer uma coisa automática. Né? Às vezes eu vejo assim, na academia, todo mundo ali malhando, aquela loucura, tudo para ter um corpo perfeito, sarado e tal. E às vezes tá totalmente desconectado. Então ali com a cabeça em outro lugar, não tá nem percebendo, né? E a yoga nunca traz essa consciência, como você falou, de se respeitar. Eu acho que isso é fundamental. Ter esse autoconhecimento sobre si. Porque se eu tenho sobre mim, fica mais fácil também entender um pouco do outro, né? Claro. Ajudar o outro. Mas se eu não me conheço, se eu mal sei respirar, exatamente. Que a maioria não sabe. Se você pegar, por exemplo, no contexto, se você pegar no contexto de vocês falando da Semana da Enfermagem, né? O enfermeiro que tem um papel fundamental dentro de uma instituição hospitalar, é o coração, é a base do hospital, né? Como que o enfermeiro, se ele não se escuta, como que ele vai escutar o paciente? Se ele não se percebe, como ele percebe? Então, o convite do yoga é o se perceber em primeiro lugar, né? Exato. Isso não existe, né? A gente precisa... E claro, não é uma coisa assim... Eu costumo brincar também com os alunos, né? Porque a gente pensa assim, não, yoga é daquela parte do preconceito que a gente comentou no início, né? A yoga são, então, para pessoas zen, tranquilas, né? Que as pessoas, né? Gente, existem essas pessoas que são tranquilas por natureza. Existem essas pessoas que não é o meu caso, né? O meu caso é todo dia praticar, para a gente conquistar esse estado de yoga. Exato. Né? É como os princípios do Reiki, né? Apenas por hoje. Ou seja, cada hoje. Hoje eu dou o meu melhor, amanhã eu vou fazer de novo. E assim vai, né, Fê? Exatamente. E também, Dri, tem um aspecto assim, não necessariamente o yoga é para todo mundo. Né? Às vezes eu vejo assim, um movimento muito assim, não, todo mundo tem que fazer yoga. Né? Aí às vezes vou até parafrasear um professor meu que falava, aí às vezes vem, sei lá, a esposa traz o marido, fala, olha, a gente trouxe ele aqui para fazer yoga, e ele lá com aquela cara. Não é o que ele quer. Não é o que ele quer. E tudo bem não querer. E tudo bem. Tem outros caminhos aí que ele pode seguir. Tem outros caminhos. Né? Então, assim, essa palavra tudo bem, ela norteia muito a forma como eu enxergo o Hatha Yoga. Tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você vai no yoga porque é bom relaxar no final, tudo bem. Se você vai no yoga buscar um caminho da filosofia, da espiritualidade, tudo bem. Então, assim, o praticante ele não é mais ou menos por conta da busca dele. Né? Ele não é mais ou menos por conta da busca dele. O que precisa ser legítimo é o porquê ele está fazendo. Então não é porque uma pessoa está fazendo Hatha Yoga porque, eu estou fazendo Hatha Yoga porque eu quero relaxar. E outra, eu estou fazendo Hatha Yoga porque eu quero atingir o Samadhi. Um não é melhor que o eu vou. Então um não é melhor que o outro. São propostas que, desde que sejam sinceras, são válidas. Né? Porque às vezes a gente cria uma expectativa. Não, né? A gente vê muito isso às vezes. Acho que nas práticas integrativas existe esse fenômeno, né? A gente precisa sempre regular um pouquinho, né? E eu costumo dizer, gente, o Hatha Yoga é bom para uma série de coisas. Mas não faz milagre.
né? Não reata namoro, casamento, não vai fazer você voar, não vai... É só uma aula de yoga. Né? E diminuir a expectativa do aluno faz com que a aula fique mais tangível. Sim, exato. Né? E você tocou num ponto importante. Ah, desculpa, Fê, pode concluir. Não, imagina, era isso mesmo. Não, então, quando eu iniciei dentro do hospital, eu iniciei com reiki. E eu vi que muita gente tinha resistência com reiki. Ah, reiki é coisa de espiritismo, é fácil, eu não quero. Ah, eu sou cristã, eu não quero. E aí, aos poucos, foi ampliando as práticas. Então, hoje, tem gente que fala, ah, eu não gosto de reiki. Quando ia no presencial. Ah, eu prefiro a auriculoterapia, ah, eu prefiro isso. E tá tudo certo. Cada um vai seguir o seu caminho, o chamado da sua alma, aquilo que o corpo pede, né? E não ter que todo mundo fazer reiki, ou todo mundo fazer yoga. Não! Adianta fazer uma coisa que você não quer? Ah, eu vou fazer só pra fazer. Mas, Dri, quando você abre a possibilidade da escolha para a pessoa, sem ser impositivo, a pessoa acaba, por ela mesma, se interessando. Então, se, por exemplo, às vezes você fala, olha, vamos fazer o reiki. Ele pode trazer isso, mas pode não ser bom para você. O simples fato de você dar opções faz com que a pessoa se pergunte, bom, ele está dizendo que pode não ser bom para mim, mas eu vou ver o que é. Isso, assim, vou lá experimentar. Se for bom, ótimo. Se não, tá tudo certo. Né? Conheci. O yoga sofre um pouquinho, o Hatha Yoga sofre um pouquinho dessa questão que o reiki sofre às vezes. Ah, não, mas eu sou católico, sou cristão, mas não sei o quê. Mas, gente, um professor meu falava isso. Ele falava, o yoga ele não é uma religião, mas ele potencializa a sua religião. Porque se você entra em contato com essa experiência, o yoga é uma experiência. Eu posso ficar aqui falando com você 7 horas que yoga é bom, que é isso, que é aquilo outro, mas se você fizer 20 minutos e achar ruim, acabou. Então, yoga é experiência. Então, a experiência proposta pelo yoga da introspecção, do estar presente, né, o que chamam-se de atenção plena, mindfulness, estar presente, este estar presente faz com que você se conecte com a sua religiosidade de uma forma mais profunda. Então, talvez estando mais tranquila, seja você um budista, seja você uma católica, seja você um evangélico, seja você um protestante, seja você um hindu, seja um judeu, enfim, um espírita. O fato de você estar presente faz com que você também entre em contato com a sua religião de uma forma diferente, às vezes. Sim, isso pode ser muito bom. Isso pode ser muito bom. Excelente, Fê. E eu falo pela minha experiência. Eu venho de uma linhagem evangélica. Quando eu fui para o reiki, eu até achei estranho, porque lá na minha turma só tinha eu de evangélica. Era católicos, espíritas, umbandista, todo mundo fazendo reiki. E eu olhei evangélica, mas eu me permiti. Claro. E a minha mestra falou, Adriana, reiki não é religioso. Mas ele vai melhorar muito a tua religião, assim, a tua concepção da tua religião. Vai te dar mais clareza. E, de fato, trouxe mais clareza, porque eu passei a ter mais consciência sobre mim, sim, a questionar algumas coisas que antes eu não questionava, passava despercebido. Então sim, é isso, a mesma coisa eu creio que é no yoga, né? Ampliar essa consciência. Sim, com certeza. Ampliar a consciência e trabalhar no sentido de entender que o yoga é para todos, né? Para todos mesmo, tá? Incluindo eu, que sou uma pessoa extremamente hiperativa e ansiosa, né? Eu tenho alunos que são bem hiperativos e bem ansiosos, como eu, né? Então, às vezes é importante quando a gente fala, né, num primeiro momento, isso também é um preconceito, né? Então, quando a gente fala no primeiro momento, olha, eu sou professor de yoga, mas eu sou ansioso e hiperativo. Peraí, vim para o lugar errado, né? Não, o cara precisa levitar, né? Se o professor não está levitando ou está fazendo tá com uma coisa errada. E, na verdade, não. Eu mostro esse lado meu porque eu só posso passar para as pessoas aquilo que é verdadeiro. Essa é a proposta do yoga. Eu não posso passar uma coisa que eu não sou para o aluno. Exato. Então a gente precisa ter essa... Eu não posso chegar aqui... Se eu chegar aqui fazendo assim... Namastê, Dri. Oi. Não é a minha natureza. É a natureza de muita gente, mas não é a minha. E também isso não é ruim ou melhor, pior, nada disso. Mas, eu costumo brincar, se eu, Fê, consigo fazer yoga, todo mundo consegue. Porque não tem uma pessoa mais agitada ouvindo, né, pessoal? Tá tem bastante gente aqui na live. Nossa, sejam todos bem-vindos. Tânia, Liliana, inclusive a Ana Paula. A Ana Paula também é aluna aí da aula de Hatha Yoga. Ela sempre tá sumida ela, né? Não sei se ela quer entrar aqui e dar um oi.
Aninha, se você estiver por aqui e quiser dar um oi aqui pro Fê, falar aí um pouquinho da tua experiência, seja bem-vinda, viu? Não sei se tem mais alguém que está aqui online com a gente que pratica aí a Hatha Yoga pelo projeto. Se tiver, quiser dar um oizinho aqui pra gente, falar um pouquinho rapidamente aí da experiência, fique à vontade, é só mandar aqui a solicitação. E você, né, que ainda não conhece, que está aqui nos assistindo, que é do Hospital São Paulo, e ainda não conhecia a yoga com o professor Fernando, toda segunda-feira, pessoal, às 17 horas. Ah, Fê, fala um pouquinho, a gente vai fazer uma aula especial aí, né? Sim, sim. Na Semana da Enfermagem, vai ser dia 9. Você quer falar um pouquinho aí da aula, como que é? Tem muita gente pergunta. Será muito legal, né? É sempre um prazer participar da Semana da Enfermagem, né? São profissionais da área da saúde e são, assim, fantásticos, né? A minha formação original, a minha graduação é em comunicação social, né? Posteriormente eu me aprofundei, fiz formação, especialização em yoga, estudei em instituições do Brasil, no exterior, eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Harvard, de meditação, enfim, mas a minha formação original mesmo é como comunicador social. E hoje eu posso dizer que eu trabalho com saúde, mas a saúde num nível mais, enfim, mas eu costumo brincar, né, às vezes, né, a ciência vem daqui para cá, mas do daqui para cá é entre o terapeuta integrativo, né? Isso. Então eu trabalho nesse escopo aí. Mas então a minha graduação original, então eu respeito muito a questão do profissional de saúde, né? Quanto ele se dedica para fazer o melhor, né, para as pessoas. É importantíssimo. E é o que a gente costumava dizer, né? Eu poder trazer um pouquinho para o enfermeiro é o coração do hospital. Todos os profissionais da área da saúde são fantásticos, né? Até a minha mãe, acho que se bobear, ela deve estar até por aí dando aquela prestigiadinha, mas minha mãe é pediatra, e ela costuma falar assim, Fê, o enfermeiro é o coração do hospital. O médico, ele dá uma passadinha aqui e tudo mais, mas o enfermeiro é o coração do hospital. Né? Não porque é a semana da enfermagem, tá? Não é por causa na semana do fisioterapeuta eu vou falando, não, é porque eu realmente reconheço a importância do enfermeiro. E vai ser muito especial, né? Vai ser uma prática onde eu vou tentar trazer algumas técnicas específicas. São técnicas que a gente vê em aula, em sala de aula, claro, mas eu vou tentar dar trazer um pouquinho de algumas ferramentas mais práticas, né? Claro, Dri, que a gente não pode tratar o Hatha Yoga de forma alopática, né? Eu vou fazer aqui uma postura para daí ser bom para ele dormir. Não é isso. Entretanto, eu vou tentar trazer alguns elementos que são mais fáceis para as pessoas que não conhecem ainda o Hatha Yoga. Né? Para que elas possam, de repente, colocar de uma forma mais rápida no dia a dia. Tá? Então, uma respiração antes de um procedimento, né? Algum trabalho corporal, um trabalho de consciência respiratória. Então, na Semana da Enfermagem, eu vou trazer alguns elementos que para os praticantes eles conhecem, mas para quem não vai praticar, eu vou colocar ele de uma forma bem tangível, né? Que seja bem acessível para todo mundo. Mas vai ser muito legal, é sempre um prazer, sempre. Nossa, que incrível. A Aninha respondeu, ela falou que tá na faxina, não vai poder entrar aqui ao vivo com a gente, mas ela recomenda aí a aula, que é incrível. Ó, a Viviane também quer iniciar, muito animada. Vivi, depois eu te passo o link, você entra lá no grupo, é toda segunda-feira. E nessa segunda agora vai ter essa aula especial aí para a Semana da Enfermagem, né, com dicas bem fáceis, porque eu trabalho no pronto-socorro. E às vezes eu entro na sala de emergência, que é um lugar onde tem muita parada, muito procedimento, e as pessoas estão assim tão tensas às vezes, né, não conseguem nem respirar. Então, se ela tiver uma técnica simples, pra naquela hora baixar um pouco a ansiedade. Outro dia que eu encontrei uma enfermeira, ela tava... Falei, o que foi? Ai, o plantão tá muito pesado. Eu tô passando mal, não sei o quê. Ela sem respirar. Falei, calma, traz a consciência pra respiração. Põe a mão no abdômen. E comecei com ela. Então, se ela mesmo, né? Começar a praticar isso no dia a dia, coisinha rápida, de 1 minutinho, 2, você para. Nossa, isso já alivia. Então é com isso certeza. Não, com certeza, não. Então, com certeza. A ideia, então, da Semana da Enfermagem, dessa aula especial, né, para vocês aí na Semana da Enfermagem, como eu falei, eu vou trazer técnicas bem específicas, né? E onde vocês podem utilizar essas técnicas, né? Por exemplo, pronto-socorro é um lugar super tenso, né? Onde vocês estão ali
24 horas ali, são realidades, né? Vocês encontram várias realidades. Cada sala é um universo diferente, é uma pessoa diferente, né? Fazendo uma correlação, por muitos anos eu trabalhei como palhaço voluntário em hospitais. Né? Nossa, não sabia essa. Trabalhei, era voluntário, trabalhei no Emílio Ribas, no Menino Jesus, no Darcy Vargas. Então, a gente tinha até uma estratégia de, antes de entrar nos quartos, a gente fazia uma determinada técnica para entrar, porque a gente entendia que eram vários universos diferentes. Sim. Então, isso a gente pode, então, de repente, trabalhar, e é o que eu vou passar isso, na medida possível na aula especial, passar elementos para que o profissional de saúde possa fazer antes dele se deparar com uma nova realidade. Então, às vezes, antes de entrar num quarto, fazer uma respiração profunda. Né? Às vezes, antes de entrar em determinado lugar, fazer aqui uma abertura da região do cardíaco. Né? Às vezes, antes de entrar num quarto, fazer uma respiração alternada. Às vezes, sentar, sabe que vai entrar num leito onde é muito problemático, sentar numa cadeira, fazer um escaneamento corporal, né? A gente não está falando aqui de, antes de você entrar no pronto-socorro, pegar um tapete, estender, deitar, né? Mas são pequenas coisinhas que podem ser úteis, que podem ser colocadas. Né? Verdade. Fazendo um gancho, a gente tende, é como eu falei lá no começo, né? A gente subestima o fácil. A gente acha que porque é fácil... Não, aliás, perdão. A gente acha que porque é simples, é fácil. É fácil. E não é. Simples não é sinônimo de fácil. Né? Eu convido qualquer pessoa agora, quando terminar, a sentar e ficar 30 minutos em meditação. É fácil. Né? Será? Ou melhor, é simples. É só sentar numa cadeira. Sentar numa cadeira, mas não é fácil. Não é fácil. Né? Para nós aqui não. Não. Então, assim, o simples ele é bom. Né? Às vezes deitar de bruços no chão é ótimo. Às vezes dar uma respirada profunda é ótimo. É simples e é bom. Mas a nossa cabeça é assim, não, se não for complicado, então não é bom. Isso não funciona, não é bom. Tem que ter muito... Não, se o professor Fernando chegar na aula e não passar uma postura de invertida, não é legal. A aula não foi boa, né? A aula não foi boa. Se ele não fizer alguma coisa maluca... Porque se a gente entra nesse tipo de raciocínio, se a gente entra... A gente vai chegar na seguinte conclusão. Se a gente parte no raciocínio que coisas corporais são yoga, então a gente vai chegar na seguinte conclusão. Que o atleta, que o praticante, né, que o profissional do Circo du Soleil é o melhor yoga que existe. Que o profissional de ginástica olímpica é o melhor yoga que existe porque ele tem uma flexibilidade absurda. Mas não é isso. Né? Não é isso. Eu já me deparei com pessoas que têm uma flexibilidade incrível, mas que não conseguem ficar quietas 5 minutos, por exemplo. Mas isso ainda é uma questão muito cultural mesmo. Eu vejo no hospital, se a pessoa passa pelo médico e o médico não pede um monte de exame, um monte de coisa, a pessoa fala, não, médico bom. Ele me pediu, não sei o quê. E às vezes o caso dele é uma coisa simples, o médico já viu o que é, ó, só toma isso aqui. Mas só isso, doutor, e os exames? O povo quer mais. Quer mais. Se o enfermeiro não entrar lá e passar um corticoide ou passar um remédio... Não fui na... Não, possível, não funciona. Só isso aqui funciona. Não vai resolver. Eu preciso de mais custo, mas... E às vezes... E não é. O caminho é a simplicidade. Seja no yoga, é a proposta do Reiki, são a proposta das terapias integrativas. Nossa, quanta terapia integrativa tem legal no projeto que são propostas simples. A gente precisa, Adri, agora falando do yoga, simplificar as coisas. Tem que ser simples, tem que ser tangível. Simples não é igual fácil. Simples é igual a acessível. Né? Verdade. Mas uma colega minha, ela no início do projeto, ela até dava umas técnicas de yoga pra gente. Ela falava assim, Adri, o que eu percebo aqui no ambulatório? As pessoas, elas não querem fazer por elas. Né? Por exemplo, você vai receber reiki, você entra lá, deita na maca, passivamente e recebe. Vai fazer uma aurícula? Quando chegava na aula da yoga, que a pessoa tinha que fazer algumas posturas, ela via que o número de pessoas diminuía, ninguém queria, né? Aí ela falava assim, nossa, eu percebo que as pessoas têm uma resistência porque elas querem meio que as coisas prontas, né? E era engraçado que
os funcionários passavam pelos terapeutas e eles falavam assim, agora se observem durante a semana, vejam como que vocês vão ficar. E aí eles me procuravam, falavam, Adri, não gostei daquela terapia. Eu, mas por quê? Não, porque o terapeuta veio falar que eu tenho que me observar. Não, eu queria ele que tem que falar o que eu tenho que fazer. Falei, não, aqui práticas integrativas é diferente, a gente tá tentando te dar aí uma consciência maior sobre si mesmo, né? Te levar ao autoconhecimento. Então, você que tem que se perceber. E a pessoa saía assim. Por quê? Porque tá muito acostumada aí, alguém dá tudo pronto para ela. Porque é o imediatismo, Dri. A gente sofre hoje do imediatismo. A gente sofre hoje do tudo fácil. Se eu tenho um problema, dá o remédio. Sim. Se eu não ando, pega uma cadeira. Se eu não faço... Então, tudo é fácil, tudo é pronto. Fora de peso, quer fazer bariátrica. Tem gente que não quer cortar uma dieta. Não, eu quero já operar, é mais fácil. Eu prefiro operar e pronto. Ai, gente... Então é o caminho mais rápido, fácil, né? Então, assim, por que eu vou fazer yoga se eu posso, sei lá, fazer um tratamento XYZ e aí minha cabeça toma um determinado remédio e blá blá? Veja, no yoga, acredito no reiki também, porque o reikiano ele está passando energia, né? O reikiano é um canal. Quem está buscando é o paciente, né? No yoga, você é o agente da sua própria cura. É diferente de fazer alguma outra coisa esperando. Eu tô, né, uma relação de eu vou esperar alguém me dar determinada coisa porque eu tô mal. No yoga, primeiro que o yoga ele circula ali na atenção primária, né, na prevenção. Né, ele tá por aqui. Segundo, você é o agente da sua cura. No primeiro momento é estranho. Você fala, como assim? Então eu costumo falar às vezes para o aluno, gente, vocês têm 40 minutos para fazer aula. Se vocês quiserem ficar conversando e fazer de qualquer jeito, beleza. Agora, se você quiser ouvir e fazer, provavelmente vai ser melhor para você. Porque você é o agente da sua cura. Quando o aluno, às vezes, vai receber aurico assim, ou vai receber reiki assim, e vou fazer yoga lá, vou fazer porque fulano está fazendo. Então você deixa de ser o agente da sua cura. Né? Verdade. E uma coisa interessante também, né? Porque a gente chama práticas integrativas, elas vêm para somar. O Hatha Yoga, Adri, ele veio somar. Ele veio somar o trabalho do enfermeiro, somar o trabalho do fisioterapeuta, somar no psicólogo, no psiquiatra. Né? Então eu não gosto de coisas, por exemplo, quando elas começam a entrar no misticismo, e é normal isso acontecer, né? Puxando o gancho do preconceito, o misticismo no sentido de, então assim, bom, eu faço yoga, então não preciso tomar remédio. Eu faço yoga, então eu tô lutando ali porque eu quero parar com aquele antidepressivo que eu vou conseguir, aí para de tomar antidepressivo, dá 3 dias, fica nervoso, tudo de novo. Então eu não sou favorável a esse tipo de metodologia do yoga. Eu não acho que o yoga veio curar tudo. Quando a gente entra no misticismo, cai numa coisa prejudicial. Né? O yoga, então, ele vem somar um trabalho. Ele vem somar um trabalho de um capelão. Né? Ele vem somar um trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra. Por que a gente precisa... né? A gente tem muito isso. Às vezes o psiquiatra manda para o professor de yoga. Mas por que o professor de yoga, às vezes, não pode sugerir para ele ir para um psicólogo? Né? Ou sugerir para ele fazer uma constelação familiar? Exato. É essa questão mesmo de integrar, não é superior que a outra, é inferior. Não, gente, é trabalhar em conjunto. Em equipe. Aonde o antibiótico, o remédio não vai atuar, o yoga atua, o reiki atua, um floral atua, porque vai no campo mais sutil. Mas eu sempre falo no projeto, faz tratamento médico? Continue. Continua no seu tratamento. Continua e faz a prática junto. Já teve casos de pessoas com as práticas integrativas diminuir o remédio psicotrópico. Passar no psiquiatra, dilatar um pelo e falar, olha, vamos diminuir. Tá fazendo reiki, tá fazendo meditação, tá fazendo isso? Beleza. Mas sempre com essa orientação. Né? Como você falou, para não cair nesse misticismo de achar agora eu faço prática integrativa, pronto. Nada, não tomar remédio, nada. Porque aí entra no elemento cobrança, Adri. Entra no elemento cobrança. A gente precisa tirar as cobranças. A gente já é muito cobrado no dia a dia. Sim. A gente tem 2 aspectos. Cobrança e automatismo. Automatismo é fazer tudo sem pensar. Comer, fazer. Você vê muito isso às vezes na aula do yoga, a pessoa assim. Mas sem consciência, né? Do que tá... Aí você fala, vai devagar. Para algumas pessoas é de morrer devagar. E eu me incluo um pouco nelas. Gente, isso tá muito devagar. Eu quero... Porque a gente sai...
Porque a gente, Porque a gente tá quieto demais. porque a gente vive agitado. Então o yoga vai trabalhar no sentido contrário. Eu vou fazer mais lento para abaixar um pouco. Eu não posso ficar calmo fazendo coisas mais rápidas, né? Então a gente precisa pensar dessa forma. E a questão da cobrança é no sentido de é só uma aula de yoga. E os benefícios, quem vai constatar os benefícios é você. Você. Pode ser um monte, pode transformar a vida. Porque para o professor, para o instrutor, na minha forma de ver, o que interessa é se você se sente bem. Se você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Eu não estou interessado se você está atingindo algum estado, o supra, sei lá da onde. Eu não estou interessado em saber se... às vezes a gente se depara, né? Professor, olha só, eu tenho, sei lá, transtorno de ansiedade e vim dizer para agora que eu tô tentando, por causa do yoga, eu diminuí, né, o psicotrópico. Eu falei, que bom. E às vezes eu acho, professor, eu estou fazendo yoga e eu não diminuí o psicotrópico. Que bom. Faça. Todos os esforços são válidos para você chegar numa melhor qualidade de vida. Não importa qual. A gente precisa parar com esse preconceito. Agora, do professor do yoga, né? Preconceito que só o yoga funciona, que o educador físico é uma outra coisa, que o fisioterapeuta é outra. O yoga é integrativo. Ele integra, ele ajuda. Né? Então, o professor de yoga tem que fazer esse papel também. Né? De, bom, olha só, se você está buscando força, talvez seja interessante você procurar um educador físico. Olha, se você está fazendo aqui yoga, yoga, está sendo bom, mas por alguma razão essa ansiedade crônica sua não está passando, poxa, será que não seria hora de também procurar o psicólogo? Isso. Né? E não ser exclusivo. Não, ó, yoga cura tudo, se você recitar o mantra Om aqui e tal, vai tudo dar certo. Jamais, porque não é esse o caminho. Não é esse o caminho. É igual com o reiki no hospital. Eu faço reiki nos pacientes. O paciente está ali, já tomou antibiótico, tomou antidepressivo, tudo, mas ele ainda não está tão bem, ainda está ansioso. Eu vou lá, faço a sessão de reiki. Então, complementa aquilo. Sim. Mas eu não posso falar para ele, olha, o reiki, para de tomar remédio. Vai fazer. Não, tem que ter essa responsabilidade, né? Claro. Esse em muitos casos, Dri, com certeza, você tem essas duas experiências como reikiana e como estou vendo aqui, terapia dos florais também, né? Postaram. Terapia dos florais é fantástica também. Pode ajudar, constelação familiar também, um trabalho de consciência muito grandes. Enfim, os projetos têm várias frentes que são bem interessantes, né? Talvez a terapia do floral em substituição psicotrópica, eu não tenho conhecimento dentro dessa área, mas com certeza pode substituir ou complementar também, né? O que eu acho, assim, para sintetizar, é que a gente precisa chegar no paciente sem gerar expectativas. Porque é fácil para o terapeuta criar expectativas para querer convencer ele a fazer. Se você fizer yoga, vai fazer isso. Aí ele vai fazer o yoga com um monte de expectativa e às vezes não dá certo. Ou reiki, se frustra, né? E se frustra. Ao passo que você chega, olha, eu sou profissional de reiki e vim fazer uma proposta. Existem estudos que podem ou não melhorar isso. Entendeu? Você desarma. Você desarma. Eu vim trazer a proposta do Hatha Yoga aqui dentro do Hospital São Paulo para o pessoal do Infesp, em Piriri e Pororó. Talvez vá ajudar muito na sua qualidade de vida. Talvez a aula seja muito boa, mas talvez seja uma porcaria. As pessoas... Pode ser péssimo. Pode ser péssimo. Pode ser muito bom, pode ser péssimo. E aí o poder da escolha liberta. Tá bom, vou lá. E aí as pessoas acabam entendendo a proposta e seguem. Né? É assim que eu vejo. É assim que eu vejo, claro, né? Cada profissional vê de uma forma. Eu concordei com essa solução. A gente tem que andar de mãos juntas, gente. Onde o profissional do Hatha Yoga ele vai chegar num limite que o terapeuta floral vai pegar ele dali, que o constelação familiar vai pegar ele, que o reiki vai trabalhar aqui, enfim, que o yoga tibetana, né, o Lujong, que é um trabalho fantástico, incrível, muito legal. Muito legal, nossa, é incrível, eu não conhecia, a gente tem que ter a cabeça aberta para as coisas, é um trabalho lindo. E assim,
Eu sou reikiana, hoje eu até ensino reiki, mas eu não abro mão das outras práticas. E eu Não, participo de todas que tem. Nossa, e isso, cada uma me agrega, trabalha um ponto claro. diferente em mim. É divino, então não tem prática superior, inferior, né? Existe Não, aí para cada gosto, são né? propostas, São são propostas, propostas. exatamente. Tem gente que Isso fala, aí. ai, Pri, eu já fiz reiki, mas eu não senti muita coisa. Eu não sei, eu não me identifiquei, né? Talvez Tudo hoje, bem. mas amanhã, Isso! Aí a outra, ai, nossa, eu fiz a cura reconectiva, nossa, amei, foi incrível. O outro fez, não teve essa experiência, mas é como falou, é algo muito pessoal, né? Então é claro, muito particular de cada um. Fê, já passamos de claro. 1 hora. Eita, Nossa, passou tão rápido. é, passa Olha, eu quero voando, né? Não, eu tenho mais agradecer cinco aqui todo minutinhos mundo. aí para... Ah, então tá. Eu agradecer todo o pessoal aqui, né, que participou com a gente aqui ao vivo. Se tiver alguma pergunta, né, ainda dá tempo, pode Sim, deixar aqui claro. as Tenho perguntas, cinco a né, sete nos minutinhos aqui. comentários. 10 minutinhos, na verdade. Ainda temos 10 minutinhos para fazer o Não sei se alguém fechamento. tem interesse de perguntar, alguma dúvida. Que E tanto a alguém que entrevista, estiver aqui, que pode tanto falar, a Fê. entrevistada quanto o entrevistado falam demais, né? Então, Nossa, eu sou baiana, eu sempre brinco. Baiano fala pelos cotovelos. não. Eu sou filho de cearense, você não fala mais que eu. Pronto, Cearense, então, então já viu, né? Eu falava tanto da minha avó, falei, nossa, minha avó fala demais. Mas agora eu tô me identificando, assim, com a minha avó, sabe? Assim, tendo umas coisinhas. Então é entendo, isso, entendo. gente. Fica aqui, né? Alguma dúvida, se ficou Sim. alguma dúvida aí, vocês perguntem. Eu vou Viu? abrir aqui para o Fê, né? Ah, Fazer aí as considerações dele, se ele quiser complementar aí claro. com mais algum. Ah, Fê, tem uma novidade, né? Diga. Nós vamos fazer aí a parceria, vou até falar aqui pro pessoal, né? O Projeto Despertar está fazendo uma parceria com o AMA Idoso, ali na Vila Mariana. Eu vou estender as práticas integrativas para o pessoal da enfermagem de lá, os Pô, que legal. colaboradores. E agora, na Semana da Enfermagem, eu vou no dia 13 e no dia 19 Ah, aplicar que bom. reiki nos profissionais, das 10 ao meio-dia. Que bom. E eu Dois não sei, dias, então. eu vou 2 dias. E você conseguiu fazer Eu algum fechamento com consegui. Eu ela? vou fazer uma oficina. Eu vou fazer uma oficina. ah, fazer uma oficina no dia 20 ao meio-dia. Estou vendo aqui algumas perguntinhas, alguns comentários. Alguém aqui tá perguntando, deixa eu ver, é que é tanta pergunta, peraí. A Aninha É a colocou. Luana, que mais? A Vera tá perguntando como faz para participar da aula. Vera, você é do Hospital São Paulo, funcionária, aí da Unifesp, aí você responde aqui. Porque as aulas de Hatha Yoga a gente disponibiliza apenas para quem é voluntário, né? Na semana da enfermagem, essa aula do dia 9, eu vou compartilhar o link para outras pessoas também da enfermagem que queiram participar, mesmo não sendo do hospital, porque eu faço isso com todas as práticas que a gente oferece na semana da enfermagem. Então, se você quiser participar na semana da enfermagem, depois você manda aí um direct e eu te passo o link no dia para você conhecer. E se você quiser depois, né, veja aí com o Fernando, ele também tem aulas, né, Fê? A Sim, parte, tem outras sim, turmas. Pode sim. falar, Fê, isso aí. Quem não é do Enfim, hospital, se quiser a fazer gente aula tem. com você, como faz? Não, tem o projeto, né? As aulas do projeto acontecem às segundas-feiras, né? Das 5 às 5h40, né? Que são Uhum. voltadas então aí para os voluntários do projeto, para os docentes, discentes, profissionais da Unifesp, Hospital São Paulo. E fora isso, hoje eu tenho, eu faço trabalhos, né, presenciais em escolas, empresas, instituições, falando de yoga, faço trabalhos de meditação também. E hoje eu tenho uma turma online, ela é só online mesmo, às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Tá? Tem alguns alunos do projeto Despertar que estão fazendo também, né? Estão fazendo 2 vezes por semana, então fazem 40 minutinhos na segunda, e aí faz 1 hora, né, na quinta-feira. E aí também, gente, quem quiser mais informações pode mandar no próprio grupo nosso lá, ou pode entrar no Namastê, Deixa underline teu Lo. Instagram, Fê, É, o Namastê, né? Passa pro chama, pessoal. Namastê Lo. Namastê, underline Lo. Né, quem quiser saber mais informações também. E eu queria, bom, Dri, já fazendo as considerações, queria agradecer, primeiramente, o convite. Muito legal ver alguns comentários. Isso aí, o carinho das pessoas que comentaram. E queria dizer que o Hatha Yoga ele está aberto para todos. Tá? É isso que
que eu deixo aqui. Todos são muito bem-vindos para nossas aulas, vai ser um prazer entrar na nossa turminha tão querida. E espero vocês lá, gente. 5 da tarde, das 5 às 5h40, fazer as nossas aulas lá e experimentar. E ver se é para você, né? Porque pode não ser, mas pode ser. Verdade. Se permita, né? Sim, pode ser uma experiência muito gostosa, muito legal, do Hatha Yoga, que eu espero que seja, mas às vezes também pode não ser para você. Mas você só vai descobrir se o Hatha Yoga é para você ou não fazendo uma aula. Né? Verdade. Bom, Fê, eu também te agradeço aí imensamente por essa doação ao projeto. Já são mais de um ano aí sendo voluntário, né, do projeto Despertar, toda segunda-feira ali com a yoga. E foi um momento assim bem... Um momento que a gente passando ali naquele hospital, pandemia, era um desgaste emocional muito grande, as pessoas totalmente perdidas, com medo. E essas práticas, nossa, têm ajudado muito. Tem uma funcionária, ela sempre fala, Adri, eu não sei de mim o que seria se não fosse essas yogas, que ela faz tanto com você como o Lujon. Então ela fala, Adri, como melhorou meu estado de mente, de consciência das coisas. Então eu só tenho gratidão, né? Então eu agradeço aqui, em nome de todos os profissionais aí do Hospital São Paulo, das pessoas que participam com você aí na aula de segunda, e gratidão infinita. E já deixo o convite para todos vocês aí, né, do hospital, que queiram participar, conhecer essa aula aí incrível que a gente vai fazer no dia 9, tá? Às 17 horas. Aí pelo Zoom, né? Então é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, a gente encerra. Agora ou nunca. Ou atinge o Nirvana, agora ou nunca mais. Isso, depois de tanta informação, né, Fê? Gente do céu, muita coisa. Nossa, foi incrível. Eu assisti de novo para aprender mais da história. Bem bacana. Então, Fê, gratidão. Imagina, Adri, um prazer, sempre. Sempre um prazer. Então, um abraço, pessoal. E até a próxima live. Essa semana a gente ainda vai fazer mais algumas. Vamos fazer até o dia 13 aí live. Legal, pessoal legal. Mais. Maravilha, Adri. Então, obrigadão. Beijos, abraços. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.